Eu sou o Turicas, também conhecido como Álvaro Justen. Vocês vão encontrar muito mais resultados no Google com Turicas, então é só me procurar aí. Não está funcionando aqui, não? Aham, eu cliquei no link, não deveria ter clicado no link. Vou voltar aqui, beleza. Então, Twitter, GitHub, YouTube, SlideShare, Instagram, blá blá blá. Turicas, e-mail turicas@pythonic.café e meu blog é turicas.info. Esses slides eu vou deixar online, então tem vários links aqui, várias coisas interessantes e vocês não precisam se preocupar, que na real eles já estão online. Eu trabalho em um monte de coisa, uma delas é o curso de Arduino, que eu comecei há muito tempo, eu adoro ensinar, dar aula. A outra é o Pythonic Café, que é uma iniciativa um pouco mais nova, e tem 3 coisas interessantes que eu gosto de fazer no Pythonic Café. Uma é divulgar conhecimento sobre Python, outra é uma mentoria que eu estou fazendo com algumas pessoas para que ganhem mais experiência com o desenvolvimento de software em Python, em projetos reais, e a outra, consultoria em geral. Uma das coisas que eu estou colocando aí já em prática é um canal no YouTube com coisas não técnicas sobre Python, tipo sobre a comunidade, sobre coisas que não são necessariamente código, e eu vou falar um pouco dessas coisas aqui hoje também. E quem quiser, tiver mais interesse, é só entrar lá, pythonic.café. Eu trabalho atualmente num projeto chamado Gênero e Número, que a gente usa basicamente dados públicos, dados abertos, para poder fazer análises sobre as questões de gênero no Brasil. Quem quiser acessar generonumero.media, é um projeto bem bacana, que eu curto pra caramba fazer parte. Faço parte também da escola de dados, não vou ficar me estendendo muito aqui. Trabalho na Simple Fractal, que é uma das empresas que está patrocinando também o evento. E, recentemente, fundei lá em Curitiba, que é onde eu estou morando atualmente, um instituto para trabalhar com hipnose. Eu sou hipnólogo também e trabalho também com hipnose, não só com desenvolvimento de software. Gosto de fazer um monte de coisa e, enfim, os slides estão já disponíveis nesse link, Banana KN Turicas, se vocês quiserem acessar aí. E aí, quando me convidaram para fazer Keynote, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na Wikipedia, o verbete Keynote. E aí eu descobri que Keynote é tipo a nota base que o cantor pede pro músico, né? Quando, tipo, dá o tom aí, é isso aí, o Keynote. Mas, em geral, nos eventos de TI, o que eu vejo muito são pessoas um pouco mais experientes dando conselhos, né? E eu acho isso um pouco estranho, tipo, querer talvez ditar alguma coisa, e daí eu decidi mudar um pouco. Tipo, acho que eu não teria assunto para ficar aqui quase uma hora falando de uma coisa talvez muito subjetiva, e daí eu resolvi fazer keynotes, que são Lightning Talks, que eu gosto de Lightning Talk pra caralho. Então eu vou fazer algumas apresentações sobre temas que não tem muita coisa a ver, que eu gostaria de falar, e eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês. Então é isso. A primeira parte é basicamente sobre a questão de comunidade, que vocês já devem ter cansados de ouvir, mas eu gostaria muito de compartilhar uma experiência que eu tive, que eu ia fazer isso na Python Brasil do ano passado, eu não tive tempo porque eu cheguei atrasado nos Lightning Talks, perdi a lista, não consegui fazer. Mas os slides estão em inglês, já é para, tipo, quem que está iniciando, só para saber, quem, tipo, é bem novo na linguagem, na comunidade, beleza. Então, uma das coisas que vocês vão ver é que tem muita coisa feita em inglês, nem tudo está traduzido, e aí é bom que a gente se acostume a ler em inglês. Então, eu fiz slides em inglês mais por conta disso mesmo. Enjoy the commons. Commons seria, né, os recursos que estão acessíveis por todo mundo, né? A galera costuma usar muito commons para as paradas que estão disponíveis, por exemplo, como software livre também, não só recursos naturais, né? Mas todas as coisas que estão acessíveis para a humanidade. E nesse contexto aqui eu estou falando de software livre. E de software livre eu falo das pessoas também, né? Não só do software, mas da comunidade em volta. E vou contar uma historinha aqui, nessa primeira parte. Eu fiquei um tempo como nômade, e aí eu passei um tempo no Equador, quase 3 meses no ano passado. E aí, cara, paisagens sensacionais. Isso aqui é uma das montanhas que tem lá, o Antisana. Lá, para vocês terem ideia, o nome dos estados é o nome da montanha mais alta. E é incrível, assim. Vocês terem ideia do tamanho do país. Tem 16 milhões de habitantes. E parece que os brasileiros gostam de fazer mais filho que eles, porque olha só a curva, a diferença. E, tipo, é um país bem pequeno,
população praticamente do estado do Rio de Janeiro, a área mais ou menos do estado do Rio Grande do Sul. E aí eu fui ver o que tinha de Python lá. Putz, tinha um grupo no Facebook com 255 pessoas. Tipo, menos da metade do grupo do Telegram daqui do Rio. Na verdade tinha menos, isso daqui, essa screenshot foi de um tempo depois. Tinha uma página no Facebook também com 265 likes. Eu falei, putz, não tem nada de Python aqui. Tipo, quero poder conversar com pessoas que saibam a minha língua, né? Daí eu resolvi organizar um evento de Python lá, Python Quito. E foi bem maneiro. Tipo, a gente conseguiu fazer, na verdade, 2 eventos, tipo um Django Girls e umas palestras. Então foi uma experiência bem bacana. Mas eu aprendi algumas coisas interessantes com isso. E no processo eu refleti bastante sobre isso. Eu tive alguns desafios aí. O primeiro foi que eu não sabia falar espanhol. Eu estava enrolando no portunhol e tendo que falar com o patrocinador e tal. Isso foi uma parada bem interessante, porque eu tinha que estar escrevendo e-mail em espanhol, eu tinha que estar falando com a galera, telefonando, e tipo, foi difícil. Acho que a galera daqui da organização sabe como é difícil organizar um evento. Imagina numa língua que você não fala fluentemente. Outra coisa, eu quase não conheci ninguém no Equador. E era muito complicado para conseguir auditório, para fazer um monte de coisa que eu tinha que resolver. Tipo, quero fazer camiseta, beleza, mas qual empresa que faz camiseta, sabe? Como é que é o esquema aqui? Tudo diferente. E praticamente não tinha comunidade. Tipo, existiam essas pessoas nesses grupos, mas elas não se reuniam, não se conheciam. Então, tipo, foi um desafio bem grande. Mas eu acabei conseguindo encontrar algumas pessoas que toparam a ideia e a gente foi junto. E aí, isso aqui tá uma foto, por exemplo, do Django Girls. Eu não achei a foto oficial do evento. Tipo, a gente teve mais de 130 pessoas. Foi bem bacana. Esse aqui foi só do Django Girls, que foi em um dia à parte. A gente conseguiu fazer um evento com $550, e incluindo tudo, todos os custos do evento, tipo coffee break, camiseta e tal. A moeda lá é o dólar, né? Então foi tudo em dólar. E aí algumas coisas que eu aprendi com isso. Cara, é muito bom ter uma comunidade, tipo, ter pessoas que estão envolvidas na mesma causa que você. Vocês não têm ideia do que é não ter uma comunidade, porque vocês, desde sempre, tiveram acesso a essa galera que está aí, sentada do lado de vocês. E, tipo, deem valor a isso. É muito legal você poder ter pessoas para trocar ideia, para poder aprender, para eventualmente até talvez trabalhar junto. Isso é uma parada que é muito importante. Uma coisa interessante também é que os aspectos culturais do Rio, do Brasil, mas do Rio especificamente, ajudam demais a um monte de coisa acontecer. Por exemplo, lá a galera é um pouco mais fechada. O pessoal é mais tímido, talvez, mais introvertido. E tem algumas leis que atrapalham algumas coisas. Por exemplo, os bares têm que fechar cedo. Então a galera não sai para tomar cerveja. Tipo, não é comum o pessoal sair para tomar cerveja. Sacou? Então, um monte de coisa meio que atrapalhou, assim, tipo, putz, vamos fazer um evento para a galera interagir, mas como é que faz? Não dá para sair para ir pro bar depois tomar uma cerveja, como é que a gente faz? Então, aqui no Rio, isso não acontece. A gente não tem esses entraves, né? A gente não tem problemas tipo, de temperatura, que você não consegue sair de casa porque está muito frio, e coisas assim que acontecem em outros lugares do mundo, né? Então, acho que a gente tem um ecossistema aqui muito legal, que favorece muito esse tipo de coisa. E aí, a primeira parte, então, só para já ir fechando, é tipo, aproveitem isso. Eu acho que isso é um privilégio. Depois de ter conhecido não só o Equador, mas vários outros lugares, eu acho que é um privilégio, tipo, esse lugar, esse momento, essas pessoas aqui. E a primeira mensagem que eu queria deixar é, tipo, aproveitem o evento. E eu gostaria que vocês batessem uma salva de palmas para a organização. Que, tipo, a galera... Todo mundo voluntário, tipo, trabalho pra caralho. Eu organizei a Python Brasil em 2012, junto com a Tatiana, com uma galera, e deu um trabalho absurdo. E eu sei o que eles estão passando. Então, tipo, muito bom vocês terem feito isso. Obrigado, valeu mesmo. Bom, a parte 2. Eu, como falei, eu gosto de consultar a Wikipédia, né, frequentemente. Eu lembrei do slide que eu tinha esquecido de colocar agora. Mas, enfim. Então, essa parte 2 é para falar de algumas coisinhas que, para mim, são razoavelmente claras, mas eu não vejo sempre na comunidade a galera entendendo sobre esses conceitos. E eu, como tenho muito essa questão de tipo, ir na Wikipedia, ler as paradas, tentar achar a definição das coisas, eu acho que eu talvez consiga explicar aqui para vocês algumas coisinhas que, para mim, eu tipo, já tenho alguma experiência. E
Acho que vai ser bacana. Então, isso aqui é um trechinho da lei de direito autoral, que fala: o uso de programa de computador no país será objeto de contrato de licença. Alguém aqui já leu essa lei? Levanta a mão, por favor. Olha, 3, 4, 5, 6, 7 comigo. Beleza. Quantas pessoas tem aqui? 100 e poucas? 200? Quantas? Não sei. Tá, 7 pessoas. Então, o que é uma licença, né? A Wikipedia diz lá que é um instrumento legal que basicamente vai governar o uso, redistribuição de um programa, né? Beleza, isso daí é uma licença. Então é um contrato que você assina com a empresa, da mesma forma quando você, sei lá, tem um contrato de aluguel, você faz. Isso aqui era para eu perguntar para vocês, já perguntei. Então, sugiro a quem nunca leu, ler essa lei. Essa daqui é a lei do direito autoral e tem uma lei específica para programas de computador. Mas por que eu estou falando isso? Na verdade, porque se você não entende o mecanismo como funciona o negócio por trás, você não sabe muito bem, talvez, selecionar a licença do seu software. Isso é uma coisa muito importante. Primeira coisa é entender que provavelmente você não é o dono do software que você desenvolve. Você é o autor. Na maior parte dos casos, você não é dono. Por quê? Se alguém está te pagando para desenvolver aquele software, o software é da pessoa que está te pagando, não é seu. Você é o autor, mas não é seu. Você não tem direito de explorar aquilo comercialmente, né? Quem aqui trabalha desenvolvendo software? Então vocês só são donos dos softwares livres que vocês desenvolvem, sei lá, à noite, em casa, de madrugada. Outra coisa é que para você poder fazer qualquer coisa, por padrão você tem que pedir permissão. Então, para você fazer uma cópia, editar um software, na verdade aqui qualquer obra, né? Você tem que pedir permissão. Então aquele livro legal que você leu, você tem que pedir permissão para o autor para poder fazer, por exemplo, uma modificação, caso você queira modificar e republicar, né? Isso acontece com o software também. A gente pode tratar o software, com exceção daquela lei específica para software, a gente pode tratar como se fosse uma obra literária, por exemplo. Segundo a lei brasileira, né? E aí tem algumas exceções aqui que você não precisa pedir permissão, mas são raras. Então, por exemplo, se você comprou uma licença de um software e veio num CD, você pode fazer uma cópia de backup para caso aquele CD quebre, suma um dia, você tem o software lá. Mas você não pode emprestar aquilo para o seu amiguinho, você já vai estar cometendo um crime se você fizer isso. E aí, aqui estão as penalidades, né? Então, detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Olha só, se você violar esses direitos. E tem uma parada muito, muito, muito estranha aqui, que aconteceu por questões históricas, que eu não vou entrar agora em detalhes, que é o seguinte: os direitos do autor vão perdurar até 70 anos depois da morte do autor. Então, um mecanismo que foi criado há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, para tentar fazer com que os autores pudessem criar mais obras, atualmente ele é usado para a galera conseguir manter pagamento de royalty e coisa assim. Então, quando você desenvolve um software, por exemplo, e fecha o código dele, legalmente, esse software só vai poder entrar em domínio público 70 anos depois que você morrer. E isso praticamente nunca vai entrar em domínio público, porque 70 anos depois que você morrer, cara, já vai ter mudado tanta coisa que foda-se aquele software seu que você fez, sabe? Sei lá, 100 anos atrás. Então, mais ou menos isso. E aí, obviamente, a gente acaba usando muitos softwares sem saber qual é a licença que eles estão impondo, né? Qual é o contrato que eles impõem. Quem aqui nunca clicou, né, tipo no I agree, next, finish, e instalou a parada, né? Sem nem saber o que estava escrito naquele contrato ali. E aí, falando de copyright, a gente tem licenças de software que podem ser classificadas nessa faixa, onde vai desde o domínio público, que seria o mais aberto possível, você pode fazer qualquer coisa que você queira com aquele material, até uma coisa muito secreta, né? Uma negociação muito secreta. E no meio estão aqui as licenças de Free Open Source Software, que são protective, que eles chamam. Tá? Eles classificam dessa forma. Tem as licenças privativas e do lado de cá tem as non-protective. Por que isso daqui é interessante para vocês? Se você está desenvolvendo software livre, é importante você ter noção de que direitos você, como autor do software, vai abrir mão ou não
daquela obra que você fez, né? O que é interessante, por exemplo, você abrir mão da exploração comercial, talvez? Você vai permitir que as pessoas possam pegar aquele seu software e talvez fazer dinheiro com isso? Enfim, é importante a gente ter noção dessas coisas para conseguir saber qual é a melhor licença para o nosso software e também para decidir com qual tipo de software colaborar. Será que eu vou querer colaborar com um software que impõe algumas restrições que vão ser ruins para o ecossistema, para a galera que usa aquele software e colabora com aquele software? Quem que conhece esse cara? Ó, que legal, bastante gente. Infelizmente, não é todo mundo, né? Esse cara aqui foi um dos... um dos ícones, né, do movimento software livre, foi ele que cunhou o termo software livre, que criou a Free Software Foundation, e o nome dele é Richard Stallman. E ele definiu o conceito de software livre. Perceba, eu estou falando software livre, não é open source, software livre. Um software cuja licença te dá essas 4 liberdades. Tá? Então você pode rodar o programa para o que você quiser, você tem que poder estudar como é que o programa funciona, e aí para essa liberdade número 1, você precisa do código-fonte dele. Tá? Então, o fato do código ser aberto é uma das cláusulas, né? São 4 no total. A terceira é que você pode distribuir cópias da maneira como você queira, e a quarta é que você pode também distribuir as modificações que eventualmente você venha fazer. Se, por exemplo, o software tiver uma restrição de que você só pode usar em casa e não pode usar no comércio, sei lá, ele não é livre, porque ele já está restringindo a primeira liberdade, está restringindo a finalidade de uso. Então, essa é a definição do Richard Stallman, está lá em GNU.org. E aí, ele criou, né, junto com a Free Software Foundation, um conjunto de licenças, que são contratos, que são válidos, por exemplo, nos Estados Unidos, tem adaptações feitas para o Brasil e para outros países. E uma das mais conhecidas é a GPL, que é a General Public License. Essa licença, ela é bastante usada nos projetos de software livre, e inclusive no GNU, que é um projeto que ele criou de software livre. Mas tem várias licenças de software livre hoje em dia. GPL, LGPL, BSD, MIT, Apache, tem um monte. Qual que eu escolho quando eu vou lançar, né, o meu software, quando eu vou publicar o código do meu software? Bom, aí eu acho que um fator muito importante de ser entendido é a questão do copyleft. Quem aqui sabe o que é copyleft? Levanta a mão, por favor. Beleza. Tem gente que acha que copyleft é tipo você só liberar o negócio e ficar aberto. Não é nada disso. Copyleft é quando você impõe uma restrição naquele seu contrato, naquela sua licença, de que se o cara compartilhar, ele tem que fazer da mesma forma, ou seja, ele tem que compartilhar sobre a mesma licença. Ele não pode mudar a licença. Se ele mudar a licença, ele está infringindo aquele contrato. E isso, a galera diz que é tipo um vírus, porque uma vez que você cria uma licença que tem copyleft, aquele software nunca mais vai poder ser fechado. Por quê? Porque qualquer um que modificar e redistribuir vai ser obrigado a redistribuí-lo da mesma forma, livre. Tem gente que acha isso ruim, acha isso uma restrição ruim. Eu acho que isso é muito bom para o ecossistema do desenvolvimento de software. Se você está colaborando com uma coisa que é livre, se alguém, né, e várias pessoas desenvolveram aquilo, cara, eu acho que nada mais justo do que ser livre também, né, porque você está colaborando com o próprio ecossistema do qual você está tirando proveito. Então, aqui tem um mapinha, é bem estranha essa questão, tipo, free software não é exatamente open source, né? Não é exatamente public domain, é estranho esse negócio aqui, né? Não é freeware, tem um negócio meio difícil, em princípio, de entender, mas seguindo essas definições dá para entender direitinho, né? O que realmente é livre, que estaria aqui, o que é copylefted, que está dentro do software livre, né? Que, enfim, também está dentro do open source. Mas a mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte, eu não vou ter tempo para explicar tudo em detalhes, mas free software não é freeware, software livre não é software grátis, né? Software livre não é software que você pode compartilhar, não é shareware, e software livre não é open source. São coisas diferentes. Tem muita gente que fala como se fossem sinônimos, mas são coisas diferentes. Os movimentos do software livre e do open source prezam por coisas diferentes, tá? Então, free software, a galera que preza pelo free software, free no sentido de freedom, né, é a galera que preza pela liberdade do usuário. A galera do open source é uma galera que preza mais pela qualidade do software. Tá? Em termos de definição, as licenças de open source são praticamente as mesmas das de free software, mas os objetivos são bem diferentes, e é importante saber isso. Em geral, a galera que desenvolve open source prefere não colocar copyleft nas licenças.
Isso não é uma regra, mas é bem... a maioria, pelo menos, que eu conheço é assim. E a galera que preza mais pelo free software coloca copyleft na licença, porque se preocupa com isso, que o ambiente, que seja tudo, continue sendo livre. Então, tem algumas dicas aqui para vocês que talvez estejam desenvolvendo algum projeto de software livre e tenham colocado uma licença padrão porque já estava lá no GitHub ou porque alguém usa essa licença, porque acha que ela é totalmente livre e tal. Cara, para um pouquinho para entender melhor como é que funciona o negócio e aí eu sugiro 2 vídeos aqui em português. Um é a história do GNU, 30 anos de criação de software livre, que é basicamente a palestra que conta a tese de mestrado, a dissertação de mestrado da Araceli Torres, e vale muito a pena ver. Vale muito a pena porque ela conta exatamente quais foram as motivações para a criação de cada movimento, das licenças e tal. É bem importante entender isso daí. E o segundo vídeo é Copyleft, e eu com isso, do Tadeu Cascardo. As 2 apresentações foram feitas no FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre, que acontece em Porto Alegre há 17 anos, e, enfim, em julho estaremos lá, se vocês tiverem interesse, é um evento bem legal. Então, fica aí essa dica, tipo, é realmente bem importante entender isso, porque muitas vezes você acha que você está colaborando com o software livre, mas na verdade por trás ali tem empresas que têm interesses que não são necessariamente em melhorar aquele ecossistema daquele software que você está usando e colaborando. Tem algum interesse por trás que não é bem esse interesse da liberdade e tal. Isso pode acabar prejudicando a galera. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem mais essas definições para, por exemplo, não tomarem decisões de licenciamento incorretas, como eu já vi muita gente tomar, sem nem às vezes saber por que estava usando aquela licença. Né? E se você tem interesse também em saber sobre esse Commons, né, essa questão de você compartilhar e poder fazer coisas junto, de maneira colaborativa, tem um movimento chamado Creative Commons, que basicamente cria essas licenças para coisas que não são software, para música, foto, vídeo e tudo mais. Então, eles têm, na verdade, um conjunto de licenças e elas são válidas em vários países. Tem adaptações para as leis de vários países. Isso é uma coisa razoavelmente complexa que a gente, em geral, não estuda, mas que é importante. Um contrato desse não mexe só na lei do direito autoral. Ele é impactado pela lei de direito do consumidor, de um monte de coisa. Então, é interessante a gente entender um pouco dessa parte mais burocrática. Nossa, 15 minutos só? Tá errado esse tempo aí. Acabou a segunda parte. Flávio, me ajuda, por favor. A terceira parte, eu vou mostrar um pouquinho de código de um software livre que eu estou desenvolvendo, que inclusive tem pessoas que já colaboraram com ele, e não tem nada a ver com a segunda parte, nem com a primeira parte. Enfim. É isso. Quem aqui já trabalhou ou precisa trabalhar de alguma forma com manipulação de dados tabulares, tabelas em geral, arquivo CSV? Nossa, quase todo mundo. Então, vocês são as pessoas certas para ver essa Lightning Talk. Eu criei uma biblioteca chamada Rows, que basicamente github.com/turicas/rows. A ideia é ser uma biblioteca fácil de usar, em que você não precise se preocupar em, por exemplo, saber como é que funciona um determinado formato. Se você tem um arquivo XLS, você simplesmente fala lá, Rows, pega esse arquivo, me dá o conteúdo, e ela já vai te dar aquele conteúdo. Se o arquivo está em CSV, não tem problema, ela já faz, tudo automaticamente. Então, eu tenho uns exemplos aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu, por exemplo, abrir esse arquivo aqui, ó, Brazilian... Não, vou pegar esse população sc.csv. Isso aqui é a população do estado de Santa Catarina. Então tem o nome do município, são 3 colunas, né, esse arquivo CSV. O número de pessoas e a unidade federativa. Deixa eu abrir aqui no LibreOffice. Então, para ficar mais fácil, está aqui. Aí digamos que eu queira saber a quantidade de pessoas que, enfim, moram em Santa Catarina. Como é que eu faria em Python? Importaria o módulo CSV, né? Teria que iterar em cima daquele leitor lá, converter para inteiro aquela coluna e depois somar tudo, né? Com a Rows, eu consigo importar. Conseguem enxergar aí atrás? Sim? Beleza. Então eu consigo importar a biblioteca, falar, ó, a minha tabela que tem lá os meus dados,
eu vou pegar desse CSV aqui, população, ponto .csv, e aí para cada registro na minha tabela, eu vou, por exemplo, imprimir a quantidade de pessoas lá dentro. E olha que interessante, esse cara aqui já é um número inteiro. A biblioteca já identifica automaticamente que aquela coluna é tudo inteiro, então ela já converte automaticamente para você. E isso é bem legal porque você não precisa falar nada para ela. Você poderia até falar, esse cara aqui é float, esse cara aqui é, sei lá, o meu tipo específico, que eu quero criar aqui uma classe que tem um tipo específico. Você poderia fazer isso. Mas por padrão ela já faz automaticamente. Então dá pra gente fazer coisas como isso aqui, ó. Sum row.pessoas for row in table. Já tem aí o total de habitantes lá, quase 7 milhões de habitantes. Tá? Menos da metade do que o estado do Rio. Se eu quero, por exemplo, pegar esse cara, essa tabela, e exportar para um outro formato, porque, sei lá, eu tenho que disponibilizar para download para um cara que usa o Excel. Então eu vou lá, export, .x, table, arquivo, vou colocar direito, né? sc.xlsx. Tão simples quanto isso. Já está aqui o arquivo. Se eu abrir aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Se eu abrir aqui no LibreOffice, tá lá bonitinho. Se eu abrir no Vim, nossa, estou errando pra caramba. Tá aqui o arquivo XLSX, que na verdade é um zip que tem, enfim, XMLs dentro dele, tá? Então, a biblioteca já lida com, se não me engano, 10 formatos de arquivo e tudo é tão simples quanto import from, export to, e você usa da mesma maneira, né? Então, para eu, por exemplo, chamar aqui de T2, se eu importar do meu XLSX, que eu acabei de criar, eu vou iterar da mesma forma, for row in T2 print row.pessoas. E por aí vai. Então, a ideia é, tipo, tem uma API única, não importa o formato. É igual, por exemplo, quando você está usando lá o Django, que você só configura nos settings que você vai usar SQLite, ou Postgres, ou MySQL, e ele já resolve, você usa o ORM da mesma forma, a ideia é que você consiga fazer isso com arquivos de formatos tabulares. Inclusive arquivos HTML. Então a biblioteca já faz parsing das tabelas. Eu, por exemplo, usei isso aqui para fazer a extração dos dados do IBGE. Então eles têm no site deles tudo em tabela, e aí eu fiz tudo facinho com isso aqui. Uma coisa interessante é que tem uma Command Line Interface também. Então eu consigo rodar algumas coisas, algumas funções padrão da biblioteca direto aqui na linha de comando sem precisar programar. Então digamos que eu quero converter aquele meu arquivo população SC que está em CSV para, por exemplo, HTML. Daí eu posso abrir aqui no meu Google Chrome. Está aqui já convertido em HTML. Se eu ver o código, já está bonitinho aqui. Tá? Então com um comando eu consigo fazer essa conversão. O que eu fiz aqui? Acho que eu joguei para cá. Tá. Tem um outro comando interessante, que é o seguinte. Digamos que eu queira selecionar só as maiores cidades do estado de Santa Catarina, ordenados pelo número de habitantes. Eu posso fazer uma consulta. Quero que selecione tudo dessa minha tabela, where pessoas, por exemplo, maior que 400 mil habitantes. Order by pessoas. E daí eu passo o arquivo que pode ser o CSV, pode ser, não importa, o XLS, X, pode ser o HTML e vai me dar o resultado igual. Então, se o dado é o mesmo, não importa o formato, o resultado está ali. Eu poderia jogar isso daqui por um arquivo tipo, sei lá, resultado ponto CSV, vai. Eu posso usar então qualquer formato, tanto de entrada quanto de saída. E se eu usasse, obrigado, se eu usasse mais de um arquivo de entrada, eu poderia fazer join nessas tabelas e coisas assim. Então a ideia da biblioteca é facilitar o acesso a dados tabulares, não importa o formato que eles estão. E isso aqui foi uma coisa interessante que eu comecei a desenvolver depois de trabalhar em diversos projetos de análise de dados, que todo mundo falando de Big Data e tal, e tipo, a maior parte dos dados que eu lido não são tão big assim, tipo, cabem na memória do meu computador. Então, isso aqui resolve boa parte dos problemas sem você precisar pensar em configurar um cluster de, enfim, essas coisas aí que a galera usa. Essa era a parte 3, era a parte do código, que eu acho legal ter código na palestra.
Ah, faltou esse slide. Então, na parte 4, eu tentei colocar aqui dicas de coisas que eu tento fazer. Não necessariamente que vai ser bom para vocês, mas que eu acho legal fazer quando eu estou desenvolvendo software. E eu estava até conversando com o Shima nessa madrugada sobre até que ponto a gente consegue lembrar de todas as boas práticas que a gente tem que seguir para fazer um código que a longo prazo tenha uma manutenção fácil de ser feita e tal. E até que ponto a gente também não esquece de muitas coisas, né? Por exemplo, teste automatizado. Quem é que faz teste automatizado? Ah, legal, bacana. Então, a biblioteca Rails deve ter uns 300 e poucos testes automatizados, se eu não me engano. Beleza. E, tipo, eu não lembro de todos os casos de uso específico, de todos os parâmetros que tem restrições e tal. E esses testes me ajudam muito, né? Porque quando eu estou desenvolvendo, eu não estou pensando nessas restrições. Eu tenho o teste ali para me assegurar de que tá tudo funcionando ou não, né? Tem vários casos que não está funcionando. A alteração que você fez vai dar merda, vai quebrar um monte de coisa. Mas pelo menos eu tenho os testes ali para me avisarem isso. Mas eu tenho, por exemplo, em Python alguma coisa que me assegura de que eu não estou quebrando a API da minha biblioteca? Não tem, né? Se, por exemplo, eu lancei uma versão 1.0.0 e daí eu vou lançar 1.1.0, né? Quem me garante que eu não estou quebrando a compatibilidade com a versão antiga? Tipo, isso daí é um check manual que eu tenho que fazer, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem, na minha visão, ferramentas suficientes para conseguir automatizar, né, todo o processo de, digamos, manter boas práticas no código. Tem muita coisa já pronta que a gente pode usar, tipo o teste automatizado, mas a gente ainda não tem tanta coisa em Python. Em Elm, por exemplo, que o Kuducos manja aí, já tem, por exemplo, essa verificação. Tipo, se você quebrar a API com a versão antiga e não mudar o major version number lá, cara, você não vai conseguir nem fazer uma release daquela biblioteca, sacou? E então, enfim, essa parte aqui é tipo coisas que eu tento seguir, mas infelizmente a gente ainda não tem muitas coisas automatizadas aí que daria para ter. E eu acho que nós somos responsáveis por fazer essas ferramentas também. Da mesma forma que eu vi uma necessidade de criar roles, tipo, a gente pode ver necessidades e criar, desenvolver junto essas coisas. E os sprints estão aí para isso, enfim, as licenças de software livre estão aí para a gente usá-las, né? O que eu chamo de bom, né? Software bom? Primeiro, que seja fácil de usar, que tenha uma interface de usuário, uma experiência de usuário legal. E isso, obviamente, vai depender do seu usuário. Por exemplo, eu uso esse gerenciador de janelas aqui, que é o i3. Não tem menu, não tem nada. É tudo atalho de teclado. Mas, para mim, é a melhor coisa do mundo. Então, ele foi feito para mim. Coraçãozinho i3, adoro. Uso há anos. Então, dependendo de quem é o seu usuário, você vai ter uma abordagem diferente, né? Por exemplo, a Rails eu fiz para mim, que sou programador, porque, enfim, eu gosto de usar bibliotecas de maneira simples e não ficar lidando com problemas que algumas bibliotecas, por exemplo, a biblioteca de acessar o XLSX tem, de não converter a data automaticamente, coisas assim. Então, eu não quero ter que lidar com isso. Então, eu pensando em mim como usuário de uma biblioteca, resolvi criar uma biblioteca para que eu possa usá-la, né? Mas nem sempre os usuários são programadores, né? E eu acho que os programadores, em geral, têm dificuldade de saber isso, de falar com humanos, né? Eu desenvolvo muitas, em geral, tenho contato muito com bibliotecas e tal, então é muito fácil para mim desenvolver um software que eu vou estar usando também, né? Eu sou um usuário também. E quando não é o caso? Tipo, tem que ver isso aí. Outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, se você entende quem é o seu usuário, você consegue criar funcionalidades que vão, de alguma forma, empoderá-lo. Acho que a tecnologia existe para melhorar a vida da gente, de maneira geral. Então, se você conhece bem o cara que está ali, você sabe o que ele vai precisar. E não é legal ter um software em que tipo, não faz as coisas que o cara precisa, ou faz metade do que o cara precisa, porque talvez você não conheça o que o cara precisa. E outra coisa interessante é que, tipo, é legal ter software que tenta tratar os casos, né? Enfim, não ter exatamente uma quantidade absurda de bugs. Eu, por exemplo, tenho que lidar com alguns softwares que são livres, eu poderia até contribuir, mas enfim, por questão de tempo não contribuo com eles.
mas que são muito ruins de usar. Tipo, tem uma interface ruim, algumas coisas são ambíguas, eu sempre tenho que ficar lendo a documentação para lembrar como é que é, não é intuitivo e tal. Então, isso não é uma coisa interessante, né? Então, essas coisas em geral eu considero para classificar um software como bom ou ruim. E quando eu estou desenvolvendo um software, eu tento seguir, né, as coisas que eu acho como boas. Aí, uma das coisas que eu tento fazer para melhorar isso é tentar ser realmente autodidata. Tem gente que fala, eu sou autodidata. Como é que você aprendeu a programar? Eu fiz um curso online. Não, você não é autodidata, cara. Tipo, alguém te ensinou aquilo. Talvez não tenha sido presencialmente, né, talvez não tenha sido de maneira síncrona, mas alguém te ensinou aquilo. O que eu estou falando em ser realmente autodidata é você ser curioso, é você querer entender como é que as coisas funcionam e por que elas funcionam. Não é só entender como funciona. Sei, como é essa linha de código que está, mas por que o cara usou essa linha e não uma outra linha? Por que ele usou essa função e não uma outra? E aí entra um pouco de proatividade também, né? Você ir buscar conhecimento, né? Tentar entender como é que esse negócio funciona. E a gente tem uma vantagem com relação ao software livre, que, cara, o software está disponível o código. A gente pode parar lá e ler. Você não sabe como é que o Chrome renderiza uma parada? Dá um git clone ali que você tem o código disponível, sabe? Você consegue aprender assim. Então, um exemplo que eu uso pra caramba, IPython. Se eu abrir aqui o IPython, por exemplo, eu não sei o que uma função aqui dentro faz. Obrigado. Então, por exemplo, tem uma função aqui, que é slug. Beleza. Valeu. Essa função aqui, por exemplo, eu não sei o que ela faz. Se eu coloco um ponto de interrogação aqui, ele me dá a assinatura dela. Se eu coloco 2, ele me dá o código da função. Então, está aqui disponível o código. Eu consigo acessar esse tipo de coisa, né? E o que é interessante aqui é que... Obrigado. Praticamente tudo que a gente lida hoje, falando de Python, cara, não vou falar tudo, mas praticamente tudo, é software livre. O código está disponível. Está pronto aqui para a gente ver. E, putz, tem um bug aqui. Cara, eu posso ir lá e criar uma issue para o cara. Posso criar um pull request para o cara. Então, eu acho que essa é uma das melhores formas de aprender. Eu, pelo menos, eu costumo passar mais tempo lendo o código das bibliotecas do que a documentação das bibliotecas. Porque eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. E isso me ajuda pra caramba a conseguir realmente aprender sobre o assunto. Outra coisa é que eu vejo muita gente tentando reinventar a roda, né? Cara, a gente está desenvolvendo software livre para que a gente possa reaproveitar coisas, para que a gente não tenha que fazer tudo do zero sempre. Então, vai lá e lê a documentação do Python sobre a biblioteca padrão. Tem coisas ali que vocês não imaginam que o Python já faz sem você precisar instalar nada. Sem precisar executar um pip install. Já tem um monte de coisa pronta para você se comunicar nos diversos protocolos que a internet possibilita para fazer conversão de um monte de tipo de coisa. Então, já tem muita coisa pronta. Tem dias que eu aprendo que tem um módulo novo na Standard Library e eu falo, caramba, eu estava fazendo isso daqui de uma outra forma. Eu estava criando uma função, uma classe para resolver esse problema que já resolveram. E provavelmente resolveram muito melhor do que eu resolvi. Então, vale a pena. Às vezes a gente pula algumas etapas de não ler o tutorial todo e tal, mas eu acho importante conhecer bem a ferramenta que a gente está usando. Outra coisa, a gente tem o Python Package Index. Então, se tiver uma ideia maravilhosa de uma biblioteca, provavelmente ela já foi feita. Vai lá no Python Package Index, busca por ela, provavelmente ela já foi feita e várias pessoas tiveram essa ideia e tem 10 opções disponíveis que você pode buscar. Então, em geral, em Python acontece bastante isso. Outra coisa, usar a filosofia Unix. O Unix, ele saiu na terceira vez que os caras tentaram fazer um sistema operacional. Então, os caras aprenderam com erro e depois fizeram o Unix. E por trás do desenvolvimento do Unix tem uma filosofia muito bacana. Inclusive, tem livro sobre isso, The Art of Unix Programming, né? Em que a galera fala qual é a filosofia por trás do negócio. E aí, aqui na palestra tem um link, eu não vou poder falar sobre isso, mas tenta usar isso aqui que vale muito a pena. Um exemplo, obviamente, né? Eu estou aqui falando sobre a biblioteca, mas enfim, um exemplo, o primeiro que me veio à cabeça foi a própria biblioteca. Eu não estou usando, sei lá, o struct do Python para acessar
o código lá binário do arquivo XLS. Eu estou usando a biblioteca que acessa o XLS. Eu só estou criando uma API, uma camada, né, em cima do negócio. Então, tudo que já tem pronto eu estou aproveitando. Eu não estou, por exemplo, implementando na mão um parser de CSV, que pode parecer simples, mas não é tão simples assim criar um parser de CSV, não. Tem caractere de escape, tem um monte de coisa que a gente não sabe e acaba gerando, por exemplo, arquivos CSVs inválidos, como acontece direto no nosso governo, desse país maravilhoso. E aí, quando você vai ler aquele dado, está quebrado. O parser não consegue ler. Por quê? Porque o cara escreveu na mão o negócio que escreve o CSV. Então, tipo, não tenta reinventar a roda, cara. Já teve alguém que fez muito melhor do que você consegue fazer, provavelmente. E que eu também. Então, usa o que já tem pronto. A não ser que você realmente saiba o que você está fazendo, mas, tipo, realmente saiba. Você tenha certeza que você sabe o que você está fazendo. Você pergunta para algumas pessoas para, tipo, elas te assegurarem que você não está maluco, aí beleza. Aí você pode ir para frente, porque, em geral, a inovação acontece desse jeito, né? Mas se você tiver realmente uma necessidade racional, sabe? Não é aquele calor da emoção, caralho, quero usar metaclasse. Vou fazer uma parada aqui para usar metaclasse. Sacou? Aprendi metaclasse ontem no curso do Ramalho, vou usar metaclasse. Não. Segura essa emoção aí, tá? Tentar usar, né, como é que é o nome? A navalha de Ockham, a navalha que eu estava esquecendo. Ou a lei da parcimônia, né, que é tipo, cara, se você tem duas soluções possíveis, a mais simples vai nela, porque vai nela que é o sucesso. E, enfim, escreva teste, né, porque você está fazendo porque é preciso. Um exemplo que eu estou usando atualmente é a biblioteca RQ, que o Celery é tipo padrão para você fazer tarefas em background, né? Todo mundo sabe disso. E teve um cara que foi lá e falou, putz, poderia ser mais simples. Eu sei o que eu estou fazendo. Foi lá e fez uma biblioteca bem maneira que funciona muito bem. Então nem sempre o status quo é talvez a melhor possibilidade, ou a melhor possibilidade para todos os casos, né? Então eu acho que vale a pena você também inovar nesse sentido, mas sabe o que você está fazendo. Tipo, não vai criar mais uma biblioteca que talvez vai ficar sem ter um mantenedor por um tempo, ou com um monte de bug não resolvido, porque, sei lá, você só queria ter um projeto, né? Ou queria usar metaclasse. Para terminar aqui, eu acho, cara, não siga a modinha, porque buzzwords não resolvem problemas. Tipo, você talvez saiba resolver um problema, mas essas buzzwords que tentam te vender não resolvem problemas. Então, tente ser pragmático e não apaixonado. Tem gente que fala, eu sou apaixonado por desenvolvimento de software. Eu quero passar longe desse cara, porque se ele é apaixonado, ele age pela emoção. E emoção não é razão. E com software eu gosto de ir pela razão. Então, tipo, você é um cara que resolve problemas, você não é um cara que lida com, ou que deveria lidar com emoção, tipo um ator, né? E já tem muita boa prática documentada. Isso aqui que eu estou falando, obviamente, foi lendo muita coisa, né? Então, tem as PEPs, que são as Python Enhancement Proposals, que a galera propõe melhorias na linguagem. Olha só, um monte de gente colaborando com um monte de melhoria. Está tudo disponível. Você pode fazer um clone do repositório e ler tudo que a galera sugere. Uma delas, por exemplo, é a PEP 8, que muita gente aqui deve conhecer, que sugere um guia de estilo para você fazer o seu código bonitinho, ficar de acordo com o que as pessoas esperam, ou com uma convenção, né? Tem também o poeminha, o Zen do Python. Se você digitar lá import this, vai ter um poeminha ali que, se você passar um tempo aprendendo Python, você vai conseguir entender o que cada linha ali quer dizer. E aquelas linhas foram meio que extraídas dos valores que a galera usa para desenvolver a linguagem. Se você entende os valores que estão por trás daquilo ali, fica muito mais fácil você utilizar a linguagem da maneira melhor possível. Tô acabando, hein? Tô acabando. Uma das coisas que eu faço muito é os 5 porquês. Eu pergunto por quê 5 vezes. Eu quero fazer isso. Tá, mas por quê? Por causa disso. Não, mas por quê? 5 vezes. Se você conseguir responder de maneira racional, né, sem roubar, as 5 vezes, pode ser que realmente você precise fazer aquilo daquela maneira que você quer fazer, né? E essa é uma regrinha que eu uso tipo, para a vida, não só para programação, não. E aí, com isso, eu consigo identificar as coisas que realmente são importantes para o usuário daquele software que eu estou desenvolvendo, né? Afinal de contas, a tecnologia está aqui para nos ajudar, né? Não está aqui para a gente simplesmente só brincar. Então, se você está desenvolvendo um projeto para alguém, tipo, é importante que aquilo ali tenha realmente algum valor para aquela pessoa.
Eu coloquei aqui alguns exemplos, que eu não vou entrar em detalhes, mas de projetos que as buzzwords que eu usei aqui foram CSV, HTML, HTTP, SQLite, e geram um valor absurdo para as pessoas que, de alguma forma, acessam aquele software. Eu não precisei ter um cluster de Hadoop, de Spark, de qualquer outra parada para fazer isso tudo. Eu só precisei entender qual é o problema que você quer resolver. Ah, isso aqui, beleza. Qual é a maneira mais simples, porque eu sou preguiçoso, de resolver esse problema? Essa aqui, beleza, então vou resolver dessa maneira. É a maneira ideal? Talvez não. É a maneira que talvez eu mais gostaria, porque eu vou usar a biblioteca mais nova que lançar? Não, mas resolve. Então, beleza, é isso aí. Então, tentem ser mais pragmáticos nesse sentido. E eu vejo muitas soluções que são complexas, que dão a volta na parada só para poder fazer um negócio que o cara queria, e nem sempre é o ideal. Eu juro que eu vou terminar já. Alguém conhece essa citação aqui? Tipo, sempre programe como se o cara que vai manter o seu código fosse um psicopata violento que sabe onde você mora. Alguém já tinha ouvido falar disso aí? Então, é meio que isso. Tipo, na verdade, você pode também pensar, se você for um cara um pouquinho mais bem-humorado, mais otimista, você pode pensar que esse cara pode ser você daqui a um mês. Você vai esquecer, tipo, esse código daqui a um mês. E você vai ter que manter essa parada. Então, pô, escreve direitinho hoje para você não ter trabalho daqui a um mês, né? Seja egoísta nesse sentido, com você mesmo. Eu costumo pensar dessa maneira, tipo, escreva o software como... Essa citação aqui é minha, ó, Álvaro Justo. Escreva o código como se ele fosse rodar num trem-bala. Porque, em geral, a galera desenvolve software e não se preocupa, tipo, vai parar de funcionar, vai ter um bug. O que acontece quando tem um bug? O sistema está fora do ar. Você faz com que pessoas percam tempo. E se essas pessoas perdessem vidas? E se o software que está rodando, rodasse lá que está rodando no trem-bala, travasse, desse pau? Tem uma exceção que não foi tratada. E aí, como faz? É um pouco mais sério, né? Mas será que o tempo de muitas pessoas também não é sério? Que as pessoas percam tempo? Que tipo, o cara vai num estabelecimento para fazer um negócio e o sistema está fora. O sistema deu pau, o sistema travou, o sistema é foda, né? Então, tipo, será que não é importante a gente se preocupar com isso também? Aí, essa citação é minha, tá? Então, a ideia geral aqui que, enfim, eu queria passar é essa. Vamos tentar automatizar o máximo possível das coisas. Eu sou tarado por automação, tipo, gosto de automatizar tudo. Não é à toa que eu comecei a brincar com Arduino. E vamos fazer isso antes que as máquinas se tornem mais inteligentes que a gente, né? Que aí vai dar merda. Eu tenho tempo para pergunta? Não? Uma pergunta. Ninguém tem dúvida. Ducão tem dúvida. Obrigado, cara. Gostei muito da palestra. Não é dúvida, na real, é só um comentário que você falou sobre o PyPI, sobre o Python Package Index. Vai dar uma pesquisada lá. Tem muito projeto lá, muito demais mesmo. E às vezes você fica meio... Você olha lá e não sabe o que encontrar. Para isso tem um projeto no GitHub, que é o Awesome Python, que é uma lista de vários projetos. Tipo, a galera pegou categorias e olhou lá no PyPI que tem, fez uma lista dos mais famosos. github.com/vinta, não é a vinta do Shima, é outra vinta, nem sabia que tinha. /vinta/awesome-python, é muito maneiro. É muito bom para quem está começando um projeto novo, quer saber, será que já tem um projeto que faz tal coisa? Provavelmente tem, provavelmente está lá. Obrigado. Obrigado pelo comentário, cara. Realmente, esqueci de colocar isso aqui. Eu esqueci de novo do slide que eu ia colocar, que eu lembrei e esqueci de novo, que eu ia falar agora. Mas essa parada que o Ducão falou é muito importante, porque eu paro e penso, tipo, qual é a melhor forma de fazer isso em Python? Aí eu não sei, tipo, quais bibliotecas será que a galera usa para isso? E esse é um repositório feito pela galera que usa Python, enfim, lista lá, você vê as opções e você consegue tomar a melhor decisão. Então, obrigado aí pelo comentário. Pessoal, eu vou estar aqui no evento, vou estar aqui no Rio até segunda, fiquem à vontade para me parar aí para perguntar. Eu não sei se vocês vão ter alguma dúvida sobre isso, porque, enfim, não sei se isso aqui é passível de dúvidas, paradas que eu falei aqui. Mas meus contatos estão aqui e obrigado aí por me ouvirem. Bom coffee break e aproveitem o evento. É isso aí, foi feito para vocês.